Dia. Bom dia, meu povo! Hoje estou aqui com dedinho de prova, né? Dedinho de prosa com minha mãe. Gente. Agora aí, estou com dedinho de prosa com ela aqui, que chama um podcast natural, né? Eu, minha mãe e eu, né, mãe? Quem é Tiago Humorista? Para a senhora? Meu filho. Seu filho, né? Assim, seu filho é uma pessoa carinhosa, amoroso, a família, né? Sim. Vamos lá. Quem era Tiago Humorista naquela época, aos 3 anos de idade? E o que eu posso falar? A senhora se lembra, tem alguma lembrança de mim na infância? Não tem muita lembrança, né? Deu no passado, né? Mas Puxa pela minha. vou fazer a senhora lembrar. A senhora gostava de ser chamada de quê? O nome da senhora é Joselma, né? Só que a senhora gostava de ser chamada de Maria do Confeito, na época, né? A senhora era conhecida como Maria do Confeito. Minha mãe sempre batalhou, para trazer o pão para dentro de casa, né, mãe? A gente era o quê? Catador de latinha, né? Quando a gente chegou aqui não tinha onde morar. Tinha onde morar? Não tinha onde morar. Tinha não, onde morar não. A gente já ganhou o terreno do abençoado, né? Uma pessoa de Deus, né? Eu quero dizer assim, uma pessoa de Deus. E foi usada e Deus nos abençoou com o terreno, né? Aí desse terreno, Deus me abençoou, né? Quando eu cheguei aos 14 anos, Deus me abençoou mais ainda e eu comecei a trabalhar. Foi meu primeiro emprego na Secretaria de Saúde, foi mesmo? Foi. Aí daí, desse emprego aí, eu fui juntando um pedacinho dali. Naquela época, o salário era 240, né, mãe? 230, mais ou menos. Porque minha mãe tá um pouquinho ruim da memória. Mas naquela época, o salário era R$230. Aí depois aumentou para 240, né? Aí eu fui juntando ali, fui comprando um pedacinho acolá, um pedacinho de terreno ali, ganhei um pedacinho pequeno, né, que só dava pro chão, né, mãe? Aí Deus foi abençoando, abrindo porta, né? E, né, mãe, a gente se estabeleceu um pouco, né? Hoje a mãe tem a sua casa, né? Gente, a casa aqui é uma casa, né? Mas é uma casa na grota, na beira da ribanceira, né? A minha tá na beira da ribanceira, no caso, né? A da minha mãe não tá, não, né? Mas eu agradeço a Deus, né? Ainda tem, ela tá com algumas rachaduras, porque depois dessa obra da prefeitura aí, Ecovia Norte, tá tendo alguns tremores lá na minha casa, né? Alguns tremores e as paredes chegam a bala. E o que me mandaram foi procurar defesa civil. Só que é a maior burocracia, né? A defesa civil hoje em dia. Tira o cidadão da casa, né? Aí vai mandar para a casa de algum parente, né? E a gente não quer morar de favor. Não quero estar morando de favor, né? E eu não me acostumo mais a morar na casa, nem na casa da mãe assim, não me acostumo mais. Quero minha casinha, minha privacidade, né, mãe? Até a senhora também gosta da sua privacidade. O que é que a senhora diz quando eu digo, mãe, fique lá em casa, durma lá. A senhora gosta da sua caminha. Gosto da né? minha cama, Gosta da sua cama. Poxa, você quer o banco? Gosto da minha cama, né? E domingo a gente tem uma gravação aí para fazer, junto com o Rene, ator Rene e o Sérgio Firmino, né? Domingo, se Deus quiser, né? Ou se for da vontade, seja da vontade dele, né? Se não for da vontade dele, tudo bem, né?
Porque tudo que a gente for fazer hoje em dia, a gente tem que colocar Deus na frente, né? E vamos falar aqui um pouquinho mais da minha história, né? Tiago Mourista veio de família pobre, né? E a mãe? Veio de família pobre, né? Naquela época, né? Meu pai, ele bebia muito, né? Naquela época ele era uma pessoa assim, sem compromisso, bem dizer, né? Tinha filho, mas não tinha aquela responsabilidade, né? Hoje, graças a Deus, ele já mudou, né? Mudou, né? Todos os caminhos do Senhor, né? Mudou, graças a Deus, parou a cachaça, né? E a senhora parou também de sofrer mais, né? E agradeço a Deus, né? Por tudo, pelo teto, né? A gente tem que agradecer pelo teto que a gente tem, muitos não têm um teto para morar, né? Agradeço a Deus por pouco que eu tenho de alimento, mas tenho, né? E muitos, o senhor já viu o pessoal da África, já as crianças na África, comem barro com sal, né? Amassam um barro assim, bota sal. Aí eu acho por isso que eles crescem aquele bucho, né? Um bucho grande, comer barro, né? Barro com sal. Isso é de cortar o coração, né, gente? Né? E vamos lá, né, gente? Sem sair. Olha, tem uma coisa que eu gostava muito de fazer quando eu era criança, né? Às vezes a mãe me procurava, eu estava lá embaixo, na descida, né? Pegava um carrinho da Era de Ferro, sentava em cima dele, um carrinho de rolimã, gente. Eu descia a ladeira. Tinha uma ladeira bem alta assim, e quase em toda casa que eu vou morar tem ladeira, né? Tem uma ladeira para descer e outra para subir. Também. Desde criança que eu moro num canto que tem ladeira. Lá em Palmeira dos Índios eu morava no Alto do Cruzeiro. Alto do Cruzeiro, né, mãe? Ali não era alto, não. Era próximo ao Alto do Cruzeiro já. Próximo. Ficava próximo ao colégio, né? Ali eu gostava um pouquinho da rua, né? Porque ali quando a gente fosse fazer alguma feira já estava embaixo, né? E não precisava de ônibus, lotação, de negócio de carro, né? Para chegar até em casa, a gente chegava com as sacolas na mão mesmo, né? Naquela época, a gente nunca fez uma feira de 300 conto, fez? Era 20 conto, não era, mãe? Ia fazer a feira, né? 20 conto, 30 conto. A gente fazia uma feira. Hoje em dia você pega 300 conto, dá para alguma coisa hoje? Dá pra nadinha. Não dá para nada, né? É porque o custo de vida, olha, tem uma diferença entre o custo de vida da cidade e o custo de vida, né, da zona rural, né? Porque na zona rural o pessoal não tem muito recursos, né? Não entra muito recurso. Então, as coisas é aquele precinho mais razoável, né? Interior. Também. Uhum. O que lhe incomoda hoje, mãe? Assim, tem algum problema que lhe incomoda muito hoje? Afetou muito? Não. Nada. Nada? É verdade, gente, que ela não se lembra muito, né? Mas tem um problema, né? Que para Deus nada é impossível, né? Que é o tal de depressão. A depressão, gente, ela já vem desde os... Eu acho que mãe tem depressão desde os 20 anos, né, de idade, né? Depois que mãe perdeu a menina, né? 22 anos. 22 anos. Então ela perdeu minha irmã, tá com muitos anos, né? Acho que tá com uns 30 e poucos anos, né? Hoje ela estaria com 37 anos. Não, 37 ela ia fazer, né? Eu tenho 35, vou fazer 36, né, mãe?
mais velha do que eu, se tivesse viva hoje. Mas Deus sabe o que é que faz, né? Talvez Deus levou ela para ela não passar tanta necessidade que eu já passei, né? É. Né? Deus sabe o que é que faz. Então ela hoje é um anjo, né? Porque quando a gente falece, morre quando é criança, a gente vira anjo, né? E pura inocência, né? Então hoje eu agradeço a minha mãe que me criou. Assim, muitos assim criticam, né? O Tiago, você morou numa periferia, numa grota. O pessoal condena muito, né? É que você é um mau elemento, marginal. Não, gente, hoje eu sou um cidadão de bem, né? Graças a Deus, segundo a minha mãe que soube me criar, né? Quando a gente tem que ser alguma coisa ruim, a gente né, mãe? É verdade. Às vezes a mãe da gente cria a gente com tanto cuidado. Quando a gente cresce, quer fazer o que quer, né? Mas quando eu queria fazer o que quer, mãe, fazer o que, mãe? Puxar nas minhas orelhas, disse, não é assim não. Né, mãe? Você vai fazer do jeito que eu quero. Então hoje, se a gente for fazer isso com o filho hoje em dia, oxe, o filho é em tempo de também pegar a gente e querer trouxer. Por quê? A justiça hoje está do lado dos adolescentes, né? Do lado dos adolescentes. O adolescente pode fazer o que quer, né? E o pai não pode dizer o que quer. Aí eu fico olhando assim, gente, que lei é essa, né, que a gente vive? Também. Que lei é essa? Eu digo que já está nos fins dos tempos, né? Fim dos tempos. A gente vê tantas coisas horríveis. Eu já não ligo mais o meu jornal. Eu já não ligo mais o meu jornal, assim, para assistir alguma notícia, né? Porque é só desgraça, só coisa ruim. E eu digo à minha mãe também que não, a senhora não é bom estar assistindo não, essas coisas. Mude de canal. Volte para outra coisa. Porque isso é ruim para a mente, né? Pra gente. Tá vendo só tragédia. E peço ao Brasil, né, que ore pelo povo de Israel, né? Muita morte, ore pelos dois países, né? Que os países venham se unir, né? Venham se unir e deixar de tanta guerra nesse mundo. Tá faltando mais amor no nosso país, mais união, mais respeito pelas pessoas. Então é isso aí, gente. Eu encerro mais um vídeo, né? Vocês estão vendo o meu rosto um pouquinho escuro, né, gente? Porque a claridade aqui eu não estou sem aquele equipamento, né, que filma, que tem uma lâmpada. Mas se vocês puderem contribuir, ajudar com o nosso canal, o número do Pix está aí na descrição. Eu não estou ganhando ainda pelo canal, né? Isso aí foi mais um bate-papo com minha mãe, né? Vocês sabem um pouquinho de mim, quem é Tiago Humorista, né? Tiago Humorista, gente, sempre foi esse guerreiro, né? O que é que eu dizia à mãe? Mãe, quando eu crescer, eu vou ajudar muito a senhora, foi? Eu quero crescer logo para dar o melhor para a senhora. A senhora já gravou bastante vídeo com eu, não foi? Foi. Bastante. Hoje não grava mais, né? Por conta da saúde, né? A saúde, gente, a saúde. Então, peço a vocês aí, Brasil, ore pela minha mãe, né? Porque quanto mais oração, melhor, né? E a gente sempre precisa da oração dele, né? Dos santos. Eu agradeço a todos aí. Tchau, gente. Um ótimo sábado para todos. Fica todos com Deus, gente. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa aí o joinha, viu?